Olá, aqui é Paulo César. Esse é mais um vídeo prático para você do método Sedona. E nesse vídeo nós vamos aprender algo extremamente fascinante. Como comer qualquer coisa que você queira sem consequências. Veja que cada dia mais as pessoas estão com intolerância à lactose, intolerância a trigo, intolerância a... Sabe, é uma coisa fenomenal. Nós estamos com cada vez mais restrições alimentares. Além disso, tem a questão do emagrecimento, de todas essas regras. Se você come tantas calorias, então você vai engordar tanto e aí você vai ter que caminhar tantos minutos para queimar aquelas calorias. E o que eu quero que você saiba é que tudo isso é baseado em crenças que nós vamos acumulando dentro de nós. Existe uma forma de você ir além dessa programação. E essa forma é justamente você soltar. Você simplesmente soltar. Existem pessoas que, utilizando essa metodologia que eu vou ensinar para você, já ingeriram algumas coisas bastante que normalmente se diria bastante nocivas para a pessoa. Essa pessoa poderia parar no hospital. E esse é um dos vídeos onde eu quero insistir que você não acredite em mim. Por favor, não acredite. Até porque, se você acreditar em mim, então é possível que você simplesmente passe a fazer alguma coisa irresponsável, ou então você comece a me xingar aqui embaixo, me chamando de louco, me chamando disso, daquilo. Mas o que eu vou lhe passar é de uma forma muito prática, como você pode começar a perceber isso, ok? Então, eu quero que você comece a ver como isso é uma realidade. Então, nós vamos começar trabalhando com preferências e aversões. Então, eu quero que você pense, por exemplo, numa comida que você considera irresistível, que você considera que aquela comida, sabe, aquela coisa que você acredita que faz mal para você, mas que se você comer, se botam na sua frente, você simplesmente não resiste. Aquele pedaço de bolo, aquele pedaço de torta, aquele chocolate, aquela comida que é irresistível. Pode ser aquela macarronada, aquela comida que quando você vai para lá, quando você tá com ela na sua frente, você simplesmente não consegue se controlar. E eu quero que você pense nessa comida e sinta até se possível o cheiro, né? Até o sabor. É como pense nela até sua boca salivar. Agora pegue essa sensação que está dentro de você. E eu quero que você simplesmente solte, não resista, não segure, não siga, simplesmente solte. E para você soltar, se você quiser, você pode depois ir aqui em cima, embaixo, nessa barra superior. Você vai encontrar um nomezinho em azul, né, que está lá. Você pode clicar nesse nomezinho em azul, Método Sedona, e você vai lá para ver a teoria disso. Mas o que eu vou lhe explicar é o suficiente aqui. Então, permaneça aqui. Então, eu vou lhe fazer 3 perguntas. Você pode soltar essa sensação? E soltar significa simplesmente não reprimir, não segurar, não resistir. É simplesmente deixar que ela venha. E você vai ver que toda sensação, toda emoção, todo sentimento, ele simplesmente quer passar, é simplesmente energia. Não é bom, não é ruim, não significa nada. Se você não se identifica, se você não reprime, ele vai sair. E você pode imaginar como se você tivesse uma janelinha aberta no seu peito, no seu plexo solar, e essa sensação ela vai simplesmente saindo. E pense mais um pouco sobre essa comida que você considera irresistível. Pense mais um pouco e veja o que vem de sensação. E você pode deixar que simplesmente venha. Não resista, não reprima. E você vai ver que ela sai.
ela se dissipa, ela vai saindo por essa janelinha imaginária que você colocou aqui no peito, ou no seu plexo solar, ou no seu estômago. E pense mais um pouco sobre essa comida, que é irresistível para você. Realmente pense nela. E qualquer sensação, qualquer emoção, qualquer sentimento, qualquer coisa que venha, você pode simplesmente não resistir, não se identificar, simplesmente deixar que venha e você vai ver que sai. Agora, se você parar para pensar agora nessa comida, você vai ver que tá mais solto, tá mais, né? Pense e veja como já não lhe segura mais. Agora eu quero que você pense naquela comida que você não gosta, que você não suporta. E eu vou lhe dar um exemplo meu, sopa. Sopa, eu não gosto de sopa. Eu não gosto de sopa. Se eu pensar em comer sopa, e eu já trabalhei em comer sopa com o EFT, e EFT é muito interessante. O método Sedona ele é bem mais profundo do que o EFT, ele vai além do EFT. O EFT é uma técnica psicossensorial. Você está usando sensações batidas no corpo para liberar essa energia. E no método Sedona você está indo no além disso, você está simplesmente soltando essa energia. Mas eu já trabalhei em sopa, então não tenho mais problema com sopa, mas sopa de feijão. Sopa de feijão, eu nunca comi sopa de feijão, eu me recuso a comer sopa de feijão. Então, eu vou fazer em relação à sopa de feijão. Você pode fazer em relação ao que você quiser. Pense numa comida que você, só de pensar já, sabe, lhe dá aquela aversão. Pense nessa comida, sinta essa aversão dentro de você e deixe que essa sensação venha, não reprima, não resista, não se apegue. Não é você, é apenas energia que quer sair. E deixe que ela saia. Agora pense novamente nessa comida. Eu estou pensando na sopa de feijão. E tá vindo um pouquinho mais fraco essa aversão que eu sinto por sopa de feijão. E eu puxo mais para cima e ela simplesmente vem. E eu deixo que ela simplesmente saia, se dissipe. E agora eu vou pensar mais uma vez na sopa de feijão. E você está pensando na sua comida, aquela que lhe dá aversão. E deixe que a sensação venha. Deixe que ela suba. E deixe que ela saia. Agora, como comer qualquer coisa que você queira sem consequências é muito simples. Normalmente você acha que se você comer aquele pedaço de bolo, se você comer aquela comida que você gosta, pense em comer, né? Quando você pensa em comer um pedaço de bolo, e se você é uma pessoa que quer perder peso e não existe uma briga dentro de você, existe um atrito dentro de você. Então, pense em comer aquela comida que você gosta, mas que você acredita que você não pode comer. Tem um conflito dentro de você. E deixe que essa sensação venha. Pense naquela comida, naquela torta, naquele chocolate, naquele pudim, naquela macarronada, naquela lasanha, seja qual for a comida que você gostaria de comer, mas você acredita que você não pode porque as consequências não vão ser boas. E veja que tem dentro de você essa briga. Tem uma parte sua que quer aquilo e tem outra parte que acredita que não pode ou que aquilo vai lhe fazer mal, né? Então, deixe que essa sensação, esse atrito venha. Qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer sensação, deixe que venha. Solte, não reprima,
não resista, não é você. Deixe que venha e saia. Agora pense novamente naquela comida que você gostaria de comer, mas você acredita que você não pode. E veja o que vem, desde que suba e saia. Simplesmente solte. Outra forma é você dizer sim para essa sensação. Você pode simplesmente, quando ela vem, você diz sim. E pense novamente naquela comida que você gostaria de comer, mas que você não pode porque ou você não se dá bem com ela, ou ela vai lhe engordar. Então, desde que venha essa... E desde que saia. Desde que suba e saia. Toda sensação, toda emoção, todo sentimento, toda crença é apenas energia. Não é você, não faz parte de você. E ela só existe, ela só persiste quando você resiste. Quando você para de resistir, ela não tem do que se alimentar. Ela vai embora, ela quer ir embora, deixe que ela saia. Agora eu quero fazer um pequeno desafio para você, se você quiser. E é muito interessante que você faça isso, porque quando nós temos um pequeno sucesso como esse, e pode ser um pequeno sucesso ou um grande sucesso para você, isso lhe dá força, lhe dá momentum para que você continue soltando. E esse método, ele deve ser usado, ele pode ser usado durante o dia inteiro para qualquer coisa que você sinta essa resistência, você pode simplesmente deixar que venha, abrir a janelinha e deixar soltar. Ou então você pode deixar que venha e você pode dizer sim, sim, sim. Ou então você pode simplesmente deixar que saia, soltar. E você pode soltar mais um pouco. E você pode soltar apenas o que for possível para você, apenas o que der. Às vezes é algo muito que a gente acredita que é muito pesado, então você pode simplesmente soltar um pouquinho. Só um pouquinho e só agora. Um dos segredos é você dizer não, só agora. Só agora. Depois eu volto a pensar, a sentir como eu me senti antes. Só agora. Só nesse momento. Só agora. Só mais um pouco. E solte mais um pouco. E soltar é simplesmente parar de resistir. É simplesmente parar de reprimir, parar de segurar, parar de lutar contra. Então, você pode soltar mais um pouco. E mais um pouco. E o desafio é o seguinte, é você, durante os próximos 3 dias, toda vez que você for se alimentar, toda vez que você for comer, toda vez que você se deparar com um prato de comida. Por exemplo, digamos que você foi fazer seu almoço e você está querendo perder peso, então você esqueceu por aquele momento. Você olha para o seu prato e diz, meu Deus, eu enchi meu prato demais. Solte. Aquela sensação que vem, né? Porque quando nós estamos querendo perder peso, nós temos sempre essa luta interna. Então, essa luta é uma sensação. Desde que essa sensação venha, não reprima, não resista, não se apegue. Desde que venha e solte. E solte mais um pouco. E mais um pouco. E mais um pouco. E só mais um pouco. E você já começa a sentir mais leveza dentro de você. E essa leveza, se você fizer isso durante 3 dias, isso vai se refletir na balança. Agora eu quero lhe dizer uma última coisa. Eu sou alérgico a camarão.
eu não posso comer camarão. Quando eu como camarão, meus lábios ficam vermelhos e dá uma coceira terrível na minha garganta, dentro, na garganta dentro, né? Começa a coçar e se alguém olhar para minha garganta, ela está totalmente vermelha. E eu moro numa cidade costeira, eu moro numa cidade onde camarão é uma comida muito, muito comum. E eu não acredito em alergia. Eu acredito que alergia. Eu levei minha médica para uma pediatra, minha filha para uma pediatra outro dia, e a pediatra disse algo muito interessante. Disse que toda alergia é apenas uma idiosincrasia. E o que é uma idiosincrasia? É uma reação peculiar do seu organismo a determinada substância. Então, alergia não tem uma explicação. Ah, isso aqui. Não, é o seu organismo particular, individual, que reage daquela forma àquele alimento. Não é aquele alimento que lhe faz mal. É a reação do seu organismo àquele alimento. E uma coisa muito interessante é porque, como eu não acredito em alergia, e eu quero que você assista esse vídeo com muita responsabilidade. Eu vou dar um curso bem mais profundo do método Sedona. Então, por favor, eu quero alertar você. Faça as outras coisas que eu ensinei nesse vídeo. Não isso que eu estou falando agora. Não faça isso em casa. Pelo menos não sem você assistir um curso mais profundo de como você soltar essas coisas. Então, normalmente eu como camarão e às vezes eu brinco, às vezes eu esqueço de brincar, eu esqueço de que eu tenho alergia e simplesmente eu não sinto nada. Eu como quanto eu quiser e eu não sinto nada. Mas às vezes eu lembro que eu tenho alergia. E quando eu lembro que eu tenho alergia, eu me divirto de deixar meus lábios ficarem vermelhos, deixar minha garganta começar a coçar. E aí eu canso disso e eu digo, não, tá bom, já chega. E eu simplesmente eu solto e imediatamente meus lábios voltam ao normal e minha garganta ela deixa de ter qualquer sensação desagradável. Então soltar é algo extremamente profundo, extremamente poderoso. Faça essa experiência durante os próximos 3 dias. Tudo que você for comer, tudo que você for, toda vez que você for se alimentar, que você pensar, ai meu Deus, eu tenho que perder peso. Então você, desde que a sensação venha, procure a sensação, desde que ela suba e solte. Não se identifique, não se apegue, simplesmente deixe que ela venha e ela saia. Você pode soltar, você pode aceitar, você pode abraçar e você pode dizer sim para ela. E você vai sentir que ela simplesmente se dissipa. E daqui a 3 dias, visite uma balança e me diga qual foi o resultado. Se você deseja perder peso. Se você deseja ganhar peso, então você pode fazer a mesma coisa, porque quem quer ganhar ou perder peso, a gente está sempre nesse conflito interno. Você não se deixa alimentar, você cria esse atrito com a alimentação. E isso faz com que nós estejamos sempre em desequilíbrio. E o equilíbrio é justamente você eliminar essa resistência, eliminar esse atrito, deixar que essas emoções saiam, deixar que essas emoções simplesmente passem como um rio, ok? Então, é isso aí. Não esqueça, coloque seu comentário aqui embaixo. Eu quero ouvir seu comentário. E você pode fazer agora. Você pode pensar naquela comida que você gosta e é irresistível e soltar. E você pode pensar naquela comida que você tem verdadeira aversão por ela e soltar. E aí você deixa seu comentário aqui embaixo, porque é muito bom para mim ouvir seus sucessos, ler seus sucessos, e é muito bom para as outras pessoas também. Porque eu sei
que o que eu estou falando aqui, especialmente nesse vídeo e em alguns outros, parece inacreditável, parece algo que é impossível de acontecer. Mas acreditar ou não em mim não vai fazer a menor diferença, nem para mim, nem para você. Agora, se você fizer o teste, se você experimentar agora, nesse momento, então você vai ver se funciona ou se você pode simplesmente dispensar isso como mais um vídeo bobo, onde o cara está falando um monte de bobagens. Faça o teste, faça agora. Não faça depois. E se você diz assim, eu tenho uma certa resistência a fazer o teste, deixe que essa sensação venha. Diga sim para ela. Diga sim mais um pouco. Mais um pouquinho. E mais um pouco. Simplesmente deixe que ela saia. E não esqueça, depois, vá lá em cima. Se você não já foi, clique no nomezinho azul que tem aí embaixo, nessa barra superior, e você vai para uma outra página, onde você vai ver os métodos, as formas de soltar. Você vai ver um pouquinho mais da teoria disso aqui. Então, é isso aí. Forte abraço. É sempre um prazer conversar com você. Até o próximo vídeo.